Bom dia, amados irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Hoje vamos tratar de um tema que eu costumo dizer, né, que é um dos temas mais espinhosos, né, da lição bíblica, do tema relacionamentos em família, né, e vai tratar sobre a perda, né, de filhos. E aí eu queria que os irmãos abrissem comigo, né, na lição do dia 4 de junho, tá? 4 de junho. E o tema da lição será quando os pais sepultam os filhos, tá? O texto áureo é: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. A verdade prática é: não devemos ser indiferentes à morte inesperada, mas também não podemos nos desesperar como quem não tem esperança. A leitura bíblica em classe, né, está no livro de Jó, capítulo 1, versículo 13, aí depois ele pula para o versículo 16 até o versículo 19. Então vamos ler comigo. Versículo 13, capítulo 1, versículo 13. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Aí a gente pula para o versículo 16. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. E só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada. E só eu escapei para te trazer a nova. Ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. Irmãos, o tema de hoje, né, como eu disse a vocês, é um tema muito complexo, é um tema muito difícil e particularmente é um tema voltado, né, bastante para os pais, né, que têm e acabam tendo durante a vida uma perda inesperada, que é a perda do próprio filho. Não há, talvez, né, a maior angústia, né, no sentido humano de se falar, do que se inverter, né, a ordem natural, que é, naturalmente, os filhos, né, enterrarem os pais e não os pais enterrarem os filhos. Talvez esse seja um dos maiores temores, né, em vida dos pais. Recentemente, tenho 2 amigos de infância, né, em que acabaram, né, falecendo, e a gente vê, né, o quanto os pais acabam ficando mal, acabam ficando destruídos. E uma vez eu li um livro chamado O Som do Silêncio, né, que é de uma psicóloga, e ela fez esse livro, escreveu esse livro até aqui do nosso estado, do Rio Grande do Norte. E nesse livro, O Som do Silêncio, ela fala que um dos piores lutos, né, talvez seja o luto dos pais, né, e principalmente de uma mãe, né, que acaba perdendo o seu filho. Tanto é que essa psicóloga ela fala que sempre existe um trabalho diferenciado, né, com relação a mães, porque se colocar as mães junto de outras pessoas que perderam pessoas próximas, mas não são os filhos, o tratamento delas não tende a andar, né, porque eles entendem que a mãe acaba por achar que a dor que ela sente é muito maior do que qualquer outro luto que outra pessoa esteja passando, do que uma esposa que perdeu um marido, do que um marido que perdeu uma esposa. E elas, quando vão comparar a sua dor, elas creem que a dor delas é muito maior do que qualquer outra. Então, é uma dor que a gente não pode menosprezar quem está sentindo, mas a palavra de Deus ela tem um conforto necessário. Ela traz, né, aquele conforto que ninguém pode dar.
Então, uma pessoa, muitas vezes, não tem nem palavras para chegar para um pai, para chegar para uma mãe e dizer para ela, olha, algo que possa confortar. Mas existe algo que conforta, que é a palavra de Deus. Tá? É o Espírito Santo de Deus nesse momento difícil, nesse momento de dor. Só quem pode, de fato, confortar o coração é o Espírito Santo de Deus. Nós temos aqui como parâmetro, né, a história de Jó, né, onde Jó, sendo fiel a Deus, né, ele estava em casa e recebeu, né, uma notícia muito triste, onde ele não perdeu apenas um, mas perdeu todos os seus filhos. E não há notícia para um pai pior do que essa. Não há notícia para o pai pior do que essa. Mas talvez a reação de Jó, né, diante de todas essas coisas, né, foi uma reação que a gente entende nesse momento de dor, que é onde nós sabemos, onde alicerçamos a nossa fé, aonde nós corremos para nós nos conformarmos nesse momento de dor. E Jó, ele correu e ele disse, né, que Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor Jesus, do Senhor Deus, né? E ele, ao falar isso, irmãos, dá a nós, né, a todos nós, uma lição imensa de que os filhos são nossos, né? Os filhos Deus nos deu e são dele, e havendo a inversão natural, Deus os chamou, né, para si, algo que ele já tinha nos dado, né? E que é esse momento de dor que não pode ser, que não pode nos tirar a esperança, né? A esperança de que eles estarão com Deus, a esperança de que um dia haveremos, né, de vê-los novamente, e que isso não sirva para nos afastar, mas nos aproximar mais de Deus. Uma perda, talvez entre no que nós chamamos na teologia, né, do estudo do mal, porque as coisas más acontecem, e a gente precisa entender que todas as coisas, absolutamente tudo, está no controle de Deus. Absolutamente tudo está no controle de Deus. E estando tudo, né, no controle de Deus, nós devemos fazer com que Ele venha nesse momento a confortar o nosso coração. A lição, ela tem 3 partes, né? Primeiro, ela vai descrever a família de Jó. Segundo, ela vai refletir a respeito de como lidar com a morte na família. E terceiro, ela vai conscientizar de como os cristãos devem enfrentar a perda na família. No ponto 1, a gente vai falar aqui quem era Jó. Tá? Jó era um patriarca, né, que nasceu no norte da Arábia, na terra de Uz, né? E as pesquisas acabam dizendo que ele viveu numa época bem anterior à época de Moisés, antes mesmo de Abraão, né, dentre os séculos 25 e 28 antes de Cristo. Tá? Então, naquele tempo, vocês veem até pela Bíblia, né, que a idade das pessoas era uma idade um pouco maior, né, e tem mais ou menos uma sobrevida de 140 anos, né? E ele nasceu, Jó, após o dilúvio, e tornou-se um homem rico e bem próspero, como a própria palavra de Deus nos dá. E o que mais importante, que salta aos olhos de qualquer homem que leia a Bíblia, né, é que ele era alguém que, além de próspero, além de rico, era alguém que o próprio Deus, né, chamou de homem rico, sincero, justo, temente a Deus, e por isso ele se desviava do mal. Ou seja, era um homem próximo ao Senhor. Era um homem próximo ao Senhor. A esposa de Jó, como diz no ponto 2, leiam comigo aqui que vai falar sobre ela, tudo que se sabe a respeito da esposa de Jó é o que está registrado no capítulo 2 do livro. Então você não sabe muita coisa sobre ela, a não ser aquilo que está no capítulo 2. E diz: ela ganhou a fama de uma mulher insana e ambiciosa, por causa da perda de todos os bens materiais e dos filhos que foram mortos por uma tragédia. Ainda, Jó foi vítima
de feridas purulentas, das quais ela teve repugnância. Todavia, fazia o seu papel de esposa, não abandonando o patriarca. Indiscutivelmente, a esposa de Jó foi perdendo a paciência diante da provação de seu esposo. Seu desespero afetou sua fé, a ponto de levá-la a declarar para o seu marido: amaldiçoa a Deus e morre. Ela teve 10 filhos com Jó, e como não se deixou influenciar pela proposta desesperada de sua esposa, o patriarca suportou tudo, até que Deus virasse a sua sorte e transformasse o mal em bênção. Daqui a gente vê a importância, né, e talvez algo que aconteça muito nos lares em que há a perda de um filho. Os cônjuges, eles devem permanecer juntos, devem permanecer unidos, né, porque isso, né, fará, e muito naturalmente acontece, de um suportar as provações e o outro não suporta as provações. E tem-se que ter cuidado, porque nesse momento ambos, né, precisam se ajudar, precisam se entender. Aquele que é mais forte ajude o mais fraco, né? E aquele que é mais fraco busque a Deus a todo instante para poder suportar, porque senão naturalmente haverá um desgaste, né, no próprio casamento, e talvez um pouco mais na frente as bênçãos de Deus acabem não sendo compartilhadas por aquele que não soube esperar, como foi no caso aqui especificamente. Ela pedia a Jó desesperadamente para amaldiçoar a esse Deus e morrer, né? Então não teve nesse momento uma sabedoria, mas ao mesmo tempo nós não podemos julgá-la, né, irmãos? A gente deve utilizar os exemplos da Bíblia para que usamos em nossa vida, tá? Para que então a gente possa entender, porque como seres humanos, né, existem pessoas que vão reagir como Jó, existem pessoas que vão reagir como a esposa de Jó, e o nosso objetivo é fazer com que as pessoas aprendam com o mau exemplo, né, da esposa de Jó, e que, óbvio, nesses momentos de dor, acabem seguindo a Jó como o maior exemplo bíblico de comportar-se diante da dor. Entender que Deus, durante aquele momento, né, passou e fez com que ele passasse por essa provação, não para que ele se desviasse da fé, mas para fortificar a sua fé, e ele não sabia o motivo pelo qual estava passando, mas Deus, que estava no controle de todas as coisas, né, ele lá na frente daria a Jó tudo em dobro, tá? E aqui os filhos de Jó eram filhos que Jó orava por eles todos os dias, né? Os filhos iam dormir, Jó fazia oração, né, por eles. Jó os amava muito, mas fala assim, ó, Jó estava atento ao modo de viver de seus filhos. Esses tinham uma rotina social de banquetes, muita comida e bebida. A Bíblia mostra que o pai apresentava sacrifícios a Deus por seus filhos e orava por ele todos os dias. Ou seja, havia zelo e cuidado do patriarca para o bem-estar espiritual dos seus filhos. Mas, como diz no ponto 2 da lição, no início 1, eles foram surpreendidos pela morte dos seus filhos. Tá? O versículo 18 e o versículo 19, eles vão relatar um momento em que Jó recebe a notícia da morte dos seus filhos. E quando tudo parecia normal, quando tudo parecia bem, Jó recebe talvez a pior notícia que alguém pode receber em vida, que é a morte dos seus filhos. E aqui na lição, ele coloca um ponto que eu achei interessante, que é assim: todos os seus filhos morreram. Deus não nos criou para morrer, mas a morte é uma maldição advinda do pecado. E só o Senhor Jesus foi capaz de cravar essa maldição no lenho da cruz do Calvário. Assim, todos ficamos perplexos diante da morte, e principalmente quando envolve alguém próximo a nós. Por isso, a palavra de Deus nos mostra que devemos estar conscientes quanto à realidade da morte. Não temos domínio nenhum sobre ela. Entretanto, a nossa confiança está em Cristo, e por causa de sua ressurreição, podemos afirmar que a morte não nos reterá na sepultura, mas servirá de meio para adentrar a vida eterna com o nosso Salvador. Então a gente deve sempre lembrar que a morte não pode ser algo em nossa vida inesperado. É algo que pode e poderá acontecer. Cabe a nós nos prepararmos, para a nossa também, né? E porque não temos controle sobre isso, mas sabemos que a palavra de Deus,
ela nos trará um conforto necessário. Por entender que essa vida não é apenas ou não se resume a ela. Existe algo depois, né, toda uma eternidade em que aqueles que perderam seus filhos poderão usufruir, compartilhar, né, junto à glória de Deus. Compartilhar desse momento especial que é a eternidade de adoração a Deus junto com aquelas pessoas que muito nós amamos, né, irmãos? Que nós possamos também ter essa ciência e esse cuidado, né, nesse momento. Se você está me ouvindo e você já perdeu, né, alguém próximo, um filho principalmente, só Deus e você sabem a dor que você sente, mas eu tenho certeza absoluta que se você está assistindo aqui, você se alicerçou no Senhor. Não há ninguém que possa nos dar uma palavra de conforto a não ser o próprio Deus, né, por meio do Espírito Santo e por meio do exemplo do próprio Deus, que deu o seu Filho em sacrifício por nós, né, para que nós pudéssemos ser justificados dos nossos pecados. Ele nos redimiu por meio da morte do seu Filho. E muitas vezes você pergunta se Deus não sabe que dor é essa. Deus sabe a dor, porque Deus mandou o seu Filho ao Calvário por amor a nós, né? Então Ele sabe, Ele entende literalmente a dor que você está sentindo. E Jesus, quando veio, Deus, quando veio a viver entre nós por meio do seu Filho Jesus, né, Ele chorou em enterros, né? Ele era muito próximo a Lázaro, ele chorou, ele sentiu aquela dor também. Tá? E Ele sabe, então Ele veio e Ele sente as nossas dores. Jesus sabe o que nós sentimos, Jesus sabe as angústias que nós passamos. E se Ele veio em corpo, Ele veio para saber como nós nos sentimos em todas as nossas situações. E Ele nos conhece, Ele nos criou. Então, se Ele nos conhece, se Ele nos cria, só Ele sabe e entende de fato o que nós estamos sentindo. Então, é nesses momentos de dor que nós devemos nos aproximar de Deus, né? E Jesus nos enviará o seu Espírito Santo para dizer: meu filho, eu entendo a dor que você sentiu, eu entendo a dor que você sente, eu vim em corpo, foi por isso, para compartilhar a dor que vocês sentem, para dizer que, embora vocês muitas vezes não possam suportar, orem, porque o que está em vocês, né, é muito maior do que aquilo que está no mundo. As razões para a tristeza do luto de Jó e de sua mulher. De certo modo, Jó tinha uma família, né, feliz. Nesse contexto, Satanás desafiou a fidelidade dele e atacou frontalmente com a morte dos seus filhos. A Bíblia não fala do sepultamento, né, mas certamente ele aconteceu. É importante ressaltar que uma perda como essa traz uma tristeza imensa. A palavra de Deus diz que há tempo para tudo. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar. A tristeza e o choro passaram a fazer parte da família de Jó. Mas o que mais impressiona, e é o exemplo que devemos tomar, é o que diz no ponto 3 aqui: a fidelidade ao Senhor em meio à dor. Jó, ele rasgou o manto, raspou a cabeça, lançou-se em terra, mas adorou o Senhor. Isso mesmo, Jó adorou a Deus. Aqui ele iniciou o processo de aceitação do ocorrido diante do Senhor da vida. Essa passagem bíblica nos mostra que a dor da perda não passa, mas o processo de aceitação torna o luto mais digno. Por isso, o patriarca, ele diz uma das frases muito lindas da Bíblia, onde ele diz assim: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, nesse ponto, a gente tira um exemplo que é importante, que diz no ponto 3 da lição, que não culpe a Deus. Não culpe a Deus. É natural as pessoas, nesse momento de dor, lançarem a culpa sobre Deus. Tá? Não é muito difícil, nos momentos de perda, inesperados, o ser humano desesperar e blasfemar contra Deus. E aí é o que nós aprendemos com o Jó: não blasfemarmos contra Deus, mas adorá-lo. Tá? Segundo, deve-se viver o luto. O patriarca Jó, com ele aprendemos que o crente em Jesus não deve ser indiferente ao luto, pois psicologicamente isso não é saudável.
Como seres humanos, devemos manifestar as emoções próprias de um momento de luto, choro, silêncio, compenetração. Diante de uma dor da família de Lázaro, nosso Senhor agitou-se no espírito e comoveu-se e chorou. É aquilo que eu falei para vocês. Mantenha a esperança, que essa é a mais importante. Vimos que é saudável manifestar emoções próprias no período de luto, mas também é verdade que o crente não deve se desesperar como quem não tem esperança. É preciso levar em conta que o período do luto dura em média 6 meses, é o que os psicólogos falam geralmente. Se após esse período a pessoa não consegue voltar às atividades normais, é preciso buscar ajuda especializada, por isso não é saudável. Esse cuidado é coerente com a fé cristã, que proclama a esperança de vida, porque nosso Senhor ressuscitou no terceiro dia, vencendo a morte. Portanto, a palavra de Deus traz consolo e conforto para a alma enlutada. Um dia, brevemente, estaremos para sempre com a pessoa querida que partiu em Cristo Jesus. E, irmãos, a lição que aprendemos é que não blasfememos contra Deus. Usemos o exemplo de Jó, que não blasfemou, mas adorou. E entender que esse processo de luta ele deve ser vivido. A Bíblia não pede, não dá exemplo que não se deve chorar, pelo contrário, dá exemplo de pessoas que choraram, rasgaram as vestes, colocaram seu rosto em pó, choraram, viveram o luto, mas entenderam que depois do luto vem um momento da aceitação. E como seres humanos que somos, Deus também nos dotou de sabedoria para dar homens que entendem a nossa mente, que são os psicólogos, psiquiatras, né? Que nesse momento de dor, muitas vezes também podem nos ajudar. Deus enviou essas pessoas para nos ajudar também. Então, irmãos, não se culpe. Muitas vezes, se você acabou nesse processo de luto, acabou em depressão, acabou tendo uma tristeza profunda e que muitas vezes ora todos os dias, já entrou nesse processo de aceitação, mas não consegue, viver da maneira que vivia. Naturalmente é interessante que se procure um tratamento médico, um tratamento psicológico, porque nós entendemos, irmãos, que Deus também age por meio desses profissionais. Esses profissionais foram pessoas que Deus deu conhecimento, Deus deu sabedoria para que eles pudessem nos entender e nos ajudar também nesse momento de dor. Então, que você em casa, que se tiver perdido um filho, alguém muito próximo, que ore a Deus incessantemente, para que Ele possa trazer o conforto necessário. E que nessa oração que você fizer a Deus, Ele dote o seu coração de esperança, de que haverá um dia, daquele que morreu em Cristo, viverão a eternidade juntos. Que Deus abençoe vocês, irmãos, em nome de Jesus. Amém.